Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Turma, nesta videoaula eu darei continuidade ao assunto que foi abordado na aula anterior, que foi tipos de mapeamento de processos. Turma, nós vimos como tipos de processos, quer dizer, de mapeamento de processos, o fluxograma, nós vimos o CIPOC, nós vimos o PBMN. Hoje, especificamente, turma, vamos trabalhar com PBMN, utilizando a interface do programa Visagir. Existem outros programas, turma, até mais completos, mas o Visagir, por ser mais intuitivo, é com ele que vamos trabalhar hoje. Turma, aqui como vocês podem ver, ao abrir o Visagir, tem essa área aqui. Essa área aqui, turma, é chamada de piscina ou swim lanes. Isso aqui corresponde, turma, à área ou o ambiente aonde todo o processo ele vai ocorrer. Existem também, turma, as raias. As raias são utilizadas, turma, para dividir os processos de acordo com as áreas ou setores onde esses processos ocorrem. Do lado esquerdo aqui, turma, nós temos esse menu com esses símbolos. Cada um desses símbolos aqui, turma, ele corresponde a quê? Corresponde a uma etapa ou fase do processo. Se vocês aqui, ó, colocarem o mouse aqui, ó, clicar, vai aparecer aqui informações básicas sobre esses símbolos. Turma, e só lembrando, só ressaltando, essa fase aqui, turma, quer dizer, o que nós vamos trabalhar hoje aqui se chama modelagem de processo. Existe uma fase anterior, que nós já vimos, que já foi trabalhada, que é aquela fase de identificação, diagnóstico dos processos, quer dizer, diagnóstico das atividades, operações, tarefas, dos fornecedores, clientes, dentro de uma organização, que é justamente aquele passo a passo que eu apresentei para vocês. Após essa fase, turma, viu que é a modelagem. O que seria a modelagem? Seria a representação gráfica e visual exatamente dessas informações que vocês coletaram. E o PBMN, turma, ele é uma notação universal, uma linguagem universal que permite o quê? Permite a identificação de qualquer processo sem fazer uso o quê? Sem fazer uso de textos ou sem fazer uso de informações escritas. Então basta apenas olhar o símbolo que é possível identificar exatamente qual fase aquele processo se encontra, ou qual etapa daquele fluxo de trabalho daquele processo. Então, o primeiro passo aqui, turma, é esse símbolo. Para iniciarmos o processo, nós utilizamos esse símbolo que é chamado de evento de início. Como vamos trabalhar com processo simples, turma, nós não vamos utilizar aqui outros tipos de eventos de início. Existem outros tipos de evento de início. Então, basta clicar aqui com o botão direito que aparecem aqui. Mas como não existe nenhum gatilho anterior, então nós vamos iniciar aqui com esse símbolo de um evento de início simples. Turma, aqui nesse símbolo existe o chamado menu de pizza, né? Então tem aqui esses outros símbolos ou gráficos que podem ser utilizados para construir esse processo simples. Para inserir uma tarefa, existem dois modos. Tem a partir desse menu de pizza, que automaticamente é criado o conector, ou a partir do menu esquerdo, é possível que clicar e arrastar. Nesse caso não é gerado um conector. Então vocês terão que fazer o mesmo procedimento. Pegar e arrastar o conector. Tem situações, turma, talvez que o conector ele não fique de forma reta, ele faça essa curva. Aí vocês vão ter que ajustar. De qual forma? Clicando em cima do símbolo e arrastando. Se não der, pode ser no conector mesmo. Vejam. Existem essas duas possibilidades. Para deletar, basta clicar em cima e apertar delete. Vejam, turma, que quando vocês clicam no símbolo, aparece automaticamente o quê? Uma caixinha aqui, ó, de legenda. Então vocês podem colocar evento de início, turma, pode ser aquisição de um produto ou aquisição de uma matéria-prima para
para elaboração ou produção de determinado serviço ou produto. Pode ser uma solicitação, um pedido de compra, um pedido de serviço. Vamos colocar aqui a solicitação de um relatório para um determinado setor. Esse pedido de relatório, existem algumas tarefas simples que estão ligadas, né, a esse pedido. Primeira tarefa para o processamento desse pedido seria envio da solicitação para o setor envio da solicitação para o setor responsável. Isso vai gerar uma outra tarefa. Qual seria essa outra tarefa? Preenchimento dos dados desse relatório. E aí, turma, nós podemos fazer uso que do Gateway. Gateway, turma, também chamado de elemento decisor, ele é como se fosse uma bifurcação. Então, ele é utilizado, turma, em situações aonde outros fluxos de processo, né, outros fluxos de trabalho vão ser necessários o quê? Para a entrega desse produto, serviço ou resultado. Esse, como é um gateway simples, turma, ele vai o quê? Daqui vão partir fluxos divergentes. Existem gateways com fluxos divergentes e convergentes. Ok? Então, o gateway é um elemento decisor que a partir dele vão surgir outros fluxos de trabalho. E isso geralmente ocorre, turma, quando nessa bifurcação aqui tem que se tomar várias decisões para que esse produto, serviço, resultado seja entregue. Então vejamos, no preenchimento desse relatório, se verificou que há falhas. Vejam, turma, vocês podem inserir textos, né, ou frases curtas em cima dos conectores. Lembrando que isso é uma notação BPMN. Quanto menos texto, melhor, porque o importante aqui é a utilização dos símbolos. Então, o processo ele vai ser identificado, diagnosticado de acordo com os símbolos que são utilizados. Digamos, se há falhas, aqui, há duas possibilidades. Há duas possibilidades. Uma delas é a correção desse relatório. Então, se a correção desse relatório significa o quê? Que esse relatório vai ter que ser reenviado, vai ter que ser mandado, né, de volta para o setor responsável pelo seu preenchimento. E aqui, turma, vocês podem fazer o seguinte, para indicar isso. Correto. Agora, se verificou, né, que ele foi devidamente preenchido, ele está correto, clicando aqui sobre o conector, vocês podem inserir essas informações. Se ele está correto, vai se dar andamento ao processo. E qual seria a saída desse processo? Seria o relatório aprovado. E aí, turma, é finalizado o
processo, que é indicado por esse símbolo aqui. Fim do processo. Então vejam, turma, isso que eu acabei de demonstrar aqui para vocês é a elaboração ou a modelagem, é a modelagem de um processo simples, ou melhor, do fluxo de trabalho de um processo simples. Através do PBMN, turma, não é necessário inserir outras informações ou necessário textos para exatamente especificar as fases ou etapas, né, de cada tarefa ou de cada atividade desse processo específico. Ok, turma? Eu espero que isso tenha ficado claro. E lembrando, turma, que na última aula eu sugeri uma atividade utilizando, né, a interface, a ferramenta BusyAgir, para que vocês também construam um processo simples. Utilizando o quê? Utilizando a linguagem do PBMN. Então, turma, até a próxima aula. Abraço.